E aí, gente, bem-vindos a mais um Biuancast, o podcast do Biuan Santa Teresa. Meu nome é Matias e nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, muito relevante, que eu tenho certeza que vai falar com você. Antes da gente começar, falar um pouquinho que tem coisa boa chegando aí, o nosso Retiro do Biuan. Você que mora aqui em Santa Teresa ou na região, que tem interesse de participar desse retiro com a gente, já deixa um comentário aí. A gente vai começar a divulgar em breve as inscrições, o valor, o investimento para você participar desse retiro. Assim, tá maravilhoso. Então não perde, as vagas vão ser limitadas. Já começa a se movimentar para você não perder o nosso retiro do Biuan Santa Teresa. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. E hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema paternidade. E o João está aqui comigo. Antes da gente entrar nesse tema, fala um pouquinho aí, João, se apresenta. Bom, como o Matias me mencionou, né? Eu me chamo João, eu faço parte do staff, né, do Biuan, que são as pessoas que organizam ali os eventos e tudo mais. Também sou líder da comunicação do Biuan, faço parte também do líder da comunicação da igreja. E estamos aí juntos hoje para falar desse tema que é muito importante para a nossa geração, que é a paternidade. Paternidade. Qualquer dia eu quero ver você aqui falando um pouquinho sobre mídia. Vai ser muito bom. Se você tem interesse em ouvir isso, já se inscreve aqui no canal, já curte, deixa um comentário, não perde que eu vou trazer o João de novo aqui para a gente falar um pouquinho sobre mídia. Gente, eu gostaria de ler um texto com vocês, e esse texto está em Romanos 8, a partir do versículo 13, e diz assim a palavra do Senhor: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito, aqui o Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Amém. Gente, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre paternidade, nos últimos 5 meses, vamos colocar aí assim. E nós temos visto, eu tenho visto, né, muito, a falta de paternidade nessa geração. Eu ali, como professor, lidando, né, com os alunos, adolescentes, jovens, né, na igreja também, a gente vê essa falta da paternidade, né, a falta de um pai bíblico, vamos colocar assim, né, a gente vê muitos pais que não estão presentes muitas vezes, né, infelizmente isso tem acontecido muito na nossa sociedade, e muitas vezes aqueles que estão presentes são ausentes, né, então muitas dores, muito do que acontece ali, a gente vê que é uma necessidade de atenção, uma necessidade de, né, alguém olhando para aquela criança, e geralmente a gente percebe que isso está atrelado à figura masculina, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a paternidade, mas principalmente a paternidade perfeita, que é a paternidade de Deus. E aí eu trouxe esse texto, né? Inicialmente, Paulo está falando aqui um pouquinho sobre isso, sobre essa paternidade, né? Sobre sermos adotados por Deus e, a partir disso, a gente entender que é filho. E eu acho que é a maior dificuldade. Não sei, talvez, né, em outros contextos, mas no meu contexto, que não era participante, não era ativo, não era, né, não estava ali na igreja. Eu cheguei na igreja evangélica depois, e quando eu cheguei ali, eu não me sentia filho. Eu tinha uma dificuldade e, né, tenho muitas vezes até hoje, eu luto muito contra isso, né? Às vezes a gente nem chama Deus de pai, né? A gente conversa ali, mas tem essa dificuldade de entender que Deus é pai, que Deus nos ama, que a gente realmente não é merecedor, mas que Ele nos ama. Mas o interessante, ao meu ver, né, é que não dá para a gente falar de paternidade e a gente não falar também de identidade, né? Porque a identidade ela tá ligada com paternidade, né? Paternidade, quem é o nosso pai? Nosso pai é o Senhor. Mas quando a gente não entende quem nós somos no Senhor, fica difícil também para a gente entender o quanto o Senhor nos ama e que Ele é pai, né?
interessante que a gente estava falando aqui, antes de começar o podcast, que o Senhor Jesus, né, sempre quando ele ia orar, ele chamava o Senhor de Pai, né, e certo dia também os discípulos, né, quando perguntaram para o Senhor, né, como que eu devo orar, como que eu devo começar, devo chamar ele de mestre, Senhor, juiz? Não, ele falou, você começa assim, Pai Nosso. Então, ali a gente já vê que o Senhor, ele, na frente de juiz, na frente de Senhor, na frente de um Deus, ele quer fazer com que o Senhor seja o nosso Pai, trazer essa verdadeira identidade de quem ele é acima de todas as coisas, que é o nosso Pai. Quando a gente entende, né, que nós somos filhos, que nós somos amados, que não depende da gente mesmo, né, e sim, a gente vai fazer. Eu até trouxe isso, né, no nosso primeiro podcast, que eu falei um pouco do Gael, agora minha experiência sendo pai, e aí que o Gael, ele dança, né, ele ali fica dançando e tal, e sempre que a gente coloca música, né, e aí às vezes a gente coloca a música e ele não dança, né, isso não quer dizer que a gente vai amar menos ele, né, mas quer dizer que se ele dançar ali, a gente vai rir, vai ficar feliz, né? Então, trazendo isso para Deus, né? Como nós não vamos merecer o amor de Deus, né? Não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer o amor de Deus aumentar ou diminuir por nós. Ele vai nos amar da mesma forma, mas o que a gente faz pode alegrar o coração de Deus, né? Então, qual é a diferença, talvez, de uma pessoa que vive em pecado, que está ali entregue a tudo de ruim, e uma pessoa que está tentando, né, ser uma pessoa melhor ali, ter uma vida com Jesus? A diferença não é a quantidade do amor de Deus, né? A diferença ali vai ser que um, né, tá seguindo aquilo, né, fazendo aquilo que o Pai direcionou e o outro não, né? Então é isso que muda, na verdade. E quando a gente entende isso, eu acho que essa foi uma grande dificuldade que eu tive quando eu cheguei na igreja, né? Eu imaginava, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que servir, eu tenho que falar, eu tenho que... Não, mas eu não tenho nada, né? E lógico que Deus nos dá um direcionamento para a gente servir em alguma área, para a gente atuar em alguma área, você na mídia, né, por exemplo, mas não é uma condição, isso que eu quero dizer, né? E aí, a gente pode pensar também que muitas vezes tem gente fazendo coisas que não era para estar fazendo. Por exemplo, tem gente que está, né, atuando como pastor, mas talvez Deus desejava que essa pessoa tivesse sendo um empresário que ia impactar uma nação, né? E é desobediência da mesma forma. Mesmo que você está fazendo uma coisa boa, mas é desobediência. Então, aonde Deus deseja que você esteja, né? Isso tem muito a ver com a nossa identidade. A gente entender qual a nossa identidade em Deus, o que Ele deseja da gente, o que Ele espera da gente, e ter firmado no nosso coração que nada que a gente possa fazer vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Tem até num livro do Gael, um livrinho que o Gael tem esse erro aí teológico, tá falando, se você fizer o que Deus quer, Ele vai te amar mais. Mas isso não é uma verdade, né? Deus nos ama incondicionalmente, independente daquilo que a gente faça, né? Sim. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim que o maior fracasso que você pode ter na vida é ter sucesso naquilo que o Senhor não te chamou para fazer. E é muito interessante, se trata disso que você está falando, sobre você estar fazendo algo e, de certa forma, está tentando suprir aquele fazer, aquele servir, em estar mais tempo com o Senhor. Foi até algo que a Jonara falou no último podcast que, tipo assim, acho que marcou minha vida, que há tempo para servir. E aí o contexto era Marta e Maria. E sobre isso que a gente estava falando anteriormente, sobre que antes de qualquer coisa, o Senhor, Ele é Pai. Ele também quer que, antes de qualquer coisa, nós sejamos filhos. Então, antes de ser o João da comunicação, o Matias que prega, sabe? Qualquer pessoa, qualquer servir, ele nos chama para esse lugar de filho, entendeu? Nós viramos servos, né? E é verdade, né? Nós saímos da servidão, da escravidão do pecado e nos tornamos escravos de Deus, Sim. Mas nós também nos tornamos filhos, né? E nós podemos ter intimidade e nós podemos chamar como Jesus chama, né? Paizinho, eu preciso de você. Sim. Né? E muitas vezes a gente vê uma identidade não firmada porque não entende essa verdade, né? Ah, mas eu fui abandonado na minha infância. Ah, eu não tive um pai presente. Ah, meu pai abusou de mim de alguma forma, psicológica, física. Mas quando a gente fala de paternidade, a gente não está falando desse pai. A gente está falando do pai perfeito. Aquele pai que não falha. E nosso pai aqui na Terra vai falhar. Quando eu peguei o Gael nos braços a primeira vez, eu falei, nossa, como eu vou falhar com esse menino. Mas eu entendo que Deus não falha com a gente. Ele está aqui, Ele está com a gente no nosso quarto, disponível para a gente pedir por Ele,
A gente conversar com ele, levar nossas dúvidas, nossas fraquezas para ele e ter essa intimidade, né? Que às vezes a gente não tem por algum motivo com o nosso pai aqui na Terra, mas que ele nos possibilita. Sim. E muitas das vezes o Senhor, ele só quer a nossa sinceridade, né? Ele quer que, mesmo cansado, a gente chegue em casa e ele sabe de tudo que aconteceu, mas o que ele quer é que a gente seja sincero, né? Porque filho de verdade é isso, é sinceridade. E aí eu tô lendo a Bíblia, né? Agora no meu devocional. Eu tô lendo junto com a Jo. A gente tá lendo dois capítulos do Antigo Testamento, um Salmo e um capítulo do Novo Testamento, né? Pra gente conseguir ler a Bíblia. O ChatGPT falou que a gente vai terminar em 9 meses. Então a gente começou a ler a Bíblia assim esse ano. E aí eu cheguei na história de Jacó, né? E Deus tem falado, como eu disse, muito comigo sobre paternidade. E ali vendo Jacó, em toda aquela história, né, eu percebo como é visível a falta de paternidade. A palavra diz, né, que Isaac amava mais Esaú do que Jacó. Então Jacó, a gente vê em todos os atos dele, todas as fugas, em todas as tentativas dele, essa busca pela paternidade. E aí ele tenta enrolar Esaú, né, ele tenta pegar o direito de primogenitura, ele troca ali por um prato de lentilha, e aí nem entrar no mérito de falar sobre Esaú, né, que trocou, mas Jacó tentou buscar aquilo que faltava na primogenitura, e ele não conseguiu. E depois a gente vê que ele, com a ajuda da mãe, também, não vou entrar no mérito de falar da mãe, mas com a ajuda da mãe, ele vai e consegue a bênção, que ele achava que era aquilo que ia completar. E aí ele foge, porque Esaú, né, ficou revoltado com ele, e aí lá com Labão, ele também busca ali aquilo para completar o que ele sentia que faltava. E aí ele busca nos rebanhos, diz a palavra que ele foi honesto com Labão, mas quando ele foge de Labão, né? E aí ele foge com os pertences, então talvez procurando ali a completude no dinheiro, né? Nas posses, ele também não encontra. E ele vai encontrar a completude e a felicidade quando ele tem um encontro com Deus. E aí Deus transforma ele de uma forma, né, que a gente não consegue nem explicar. Tanto que o nome dele é transformado, né? Jacó, que seria o usurpador, né, aquele que nasceu agarrado no calcanhar do irmão, aquele que iria, né, tentar passar a perna nos outros, ele é transformado, né? O nome dele muda para Israel, que é aquele que lutou com Deus, ou pode ser também aquele que caminha com Deus, né? Então ele é transformado de uma tal forma que até o nome dele muda. Imagina uma pessoa que viveu a vida toda passando na rua, alguém ia falar com ele: ô usurpador, tudo bem com você? Nossa, e aí, tudo bem com você? Imagina o que isso não fez na personalidade dele, né? Também como isso não agiu na personalidade dele. Sim. E a partir daquele momento, daquele encontro, ele era chamado de aquele que anda com Deus. E aí, você que anda com Deus, tudo bem? Então, como que o que as pessoas falam sobre a gente, né, influencia, né, naquilo que nós somos, mas também como que um encontro com Deus, né, um encontro com o Pai, um encontro com a paternidade perfeita, pode completar aquilo que muitas vezes a gente sente falta. Sim. Você fala sobre a história de Jacó, o que dá para perceber é que ele procurava aquilo de fora, né, para completar algum vazio, algum tipo de vazio dentro dele, né? E então aconteceu tudo isso na trajetória dele. E a gente vê que hoje, na nossa geração, acontece muito isso também, né? A gente tenta buscar fora aquilo que talvez completaria o vazio aqui de dentro, né? Talvez em festa, talvez em amizades, talvez em coisas erradas. Só que Jacó ainda teve tempo, né? E um dos perigos da gente viver dessa forma, buscando algo fora, aquilo que só o Senhor pode preencher, é que se não der tempo, sabe? E se aquela festa for a última festa? Entende? A gente não sabe. Então, vendo a história de Jacó, o que dá para entender também é isso, que Jacó ainda teve tempo, né? E ele lutou com o Senhor, ele brigou com o Senhor, mas foi depois de muito sofrimento, de muita busca que não era o que ele realmente procurava, né? Que era um problema que ele tinha com o Senhor, com o encontro com o Senhor, que ele foi completado depois que ele viu o Senhor. E aí a gente percebe que ele perpetuou isso, né? Mesmo tendo um encontro com Deus, tendo entendido ali, tendo sido transformado, diz a palavra que depois ele amava mais José, né? Então ele também fez o que o pai fez. E aí uma coisa que chama atenção é como uma coisa mal resolvida na nossa família
é algo que a gente fala, a Jô sempre falou muito, né? Se a gente não repele, a gente repete. Né? Então pode acontecer, muitas vezes, se aquilo não foi tratado, para você repelir e não repetir aquilo, de você acabar repetindo. E eu vejo muito, cara, em muitas famílias, assim, coisas que se repetem, né? Ciclos se repetindo. E aí eu vejo pessoas que, por não entenderem a paternidade de Deus, né, verdadeiramente, entenderem a direção que Deus está dando para elas, que estão, por exemplo, num degrau, né? E Deus quer levar elas além. Mas elas não podem sair pulando degrau, você tem que viver aquele processo aqui. E muitas vezes as pessoas não vivem esse processo e acabam repetindo com seus filhos, com seus netos, isso vai se repetindo, se repetindo. Então, infelizmente acontece muito essa repetição de ver, eu vi meu pai fazendo isso, e aí eu já coloco aquele peso em Deus também, né? Porque pai terreno, pai celeste, e aí a gente quando olha para Deus inconscientemente, a gente já pega atributos do nosso pai, né? Do nosso pai aqui da terra, e aí a gente já imagina Deus desse jeito, né? E aí a gente acaba repetindo aquilo que aconteceu na nossa família com outras pessoas. Acontece muito. Filhos que foram abandonados, abandonar os seus filhos. Né? Então, infelizmente, isso acontece. Filhos que foram espancados, espancar os seus filhos. Né? Infelizmente, acontece. Né? Então, é muito comum. Não é obrigatório, lógico, mas é muito comum de acontecer. Acontece muito isso porque, quando a gente é adolescente, principalmente, é aquilo, né? O nosso pai é o nosso herói, né? Então, a gente não quer que ele falhe, né? Então, a gente, quando cresce, a gente acaba que temos atitudes, né, comparadas ao do nosso pai, ao da infância dele, aquilo que ele passou pra gente, né? Que é o que a gente vai passar adiante. Ou pode acontecer também da gente ter uma questão, né, um trauma tão grande nesse sentido, que aí a gente faz totalmente o oposto. Isso muitas vezes também é ruim. Poxa, meu pai me agredia, então agora eu não vou fazer nem corrigir o meu filho. Eu vou permitir que ele, né, faça tudo o que ele quer. Mas da mesma forma, como pais, os dois extremos são negligência, demonstram ali falta de amor. Ou você permitir totalmente, ou você não permitir nada. Né? E eu até já ouvi o relato de uma pessoa que o pai nunca corrigiu, o pai nunca falou não, o pai não sei o quê, e ele depois falando, meu Deus, que pai foi esse que eu tive? Né? Que pai louco foi esse que deixou eu fazer tudo que eu queria? Assim, né? Eu nunca tive limite. Então, corre o risco da gente caminhar para esses dois extremos também. Então, acho que a questão principal, e aí, né, sobre paternidade, é a gente tentar seguir a paternidade bíblica, a paternidade de Deus, que é um pai que nos ama, mas que, como fala lá em Salmo 23, né, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí, quando a gente vai olhar ali no contexto, a vara era para ele ir direcionando a ovelha, mas tinha que acertar ali a ovelha para ela ser direcionada, e o cajado, né, para puxar. Né? Então, às vezes, o não de Deus vai doer, né? O não de Deus vai machucar, mas ele está nos direcionando para algum lugar. E essa é a função do pai também, né? É educar, é corrigir, é parar em muitos momentos e falar que não, mas também de ter proximidade, de estar perto, de abraçar nos momentos de dor, né? De estar junto. Então, eu vejo que muito por isso também a figura paterna, Deus, né? Porque o pai, porque ele está com a gente, ele nos corrige, nos educa, mas também nos ama. Sim. Quando a gente vê o nosso filho, né, e eu ainda não sou pai, né, mas fazendo algo e a gente não corrige, que é o que você está tratando, e a gente não se posiciona, o não se posicionar acaba sendo um posicionamento, né? Então, quando a gente não se posiciona, esse é o nosso posicionamento, né? Então, quando a gente tem essa visão de que Deus, ele é alguém que corrige, é alguém que cutuca, mas ele também é alguém que ama. É o Deus que manda o dilúvio, mas que fala para preparar uma arca antes. Então, esse é o nosso Deus, né? Que ama, mas que corrige, que não fica quieto e deixa que as coisas simplesmente aconteçam, né? Sim. E aí, só um ponto. Como eu falei, Deus não nos ama incondicionalmente, mas isso não quer dizer também que ele ama o nosso pecado. Sim. Né? Nós falamos que Deus ama o pecador, né? Nós, como igreja, devemos amar o pecador, mas nós odiamos o pecado. Então, com Deus é assim também. Ele odeia o pecado, né? Ele quer que a gente se livre do pecado, mas ele nos ama, né? Ele nos ama
E ele está lá, batendo na porta, para que a gente deixe ele entrar, né? Para que a gente tenha, sente a mesa com ele, para que a gente possa ter comunhão junto. Então, assim, né, abra o coração, né? Vocês que estão assistindo, né? Se ainda não tiveram um encontro com o Senhor, que vocês abram o seu coração, porque Ele é um Pai que nos ama, Ele é um Pai que deseja estar junto da gente, como a gente está aqui, né? Numa mesa, sentados, conversando, né? E falando, né? E aprendendo juntos também. E aí, já para a gente ir se encaminhando para o final, só para a gente falar um pouco como a gente vive a paternidade de Deus. E aí, João, como que você vive a paternidade de Deus? Eu acho que, assim, a primeira vez depois que eu me batizei, que eu me converti, a primeira vez que eu parei para olhar para esse tema, assim, eu olhei para todo o plano, assim, de criação do Senhor, de salvação, na verdade, né? Como que as coisas foram organizadas, tudo que o Senhor fez, e olhar, assim, por cima, para todo o plano, e ver um Deus que tinha um único filho, e, sabe, construiu tudo, ele impôs as leis, né? Fez com que a gente entendêssemos que nós éramos pecadores e que nós precisávamos de um Salvador. E deveria ser um Salvador que é santo, um Salvador que é puro, um Salvador que não tem pecado, diferente de nós. E esse Salvador era o seu único filho, e ele se fez carne, habitou entre aqui nós, e morreu numa cruz consumando tudo isso, me faz entender que amor é esse? Eu penso, né? Que amor é esse? Que pai é esse que me ama sem eu nem saber que eu existia, sabe? Uhum. Que teve a coragem, que teve, em Isaías vai dizer que ele teve prazer em esmagá-lo, né? Naquele momento que o Senhor estava lá naquela cruz, recebendo todas as dores dos nossos pecados. E aí eu penso, que amor é esse que me ama como um filho? Que eu não mereço nada, sabe? E ele que é alguém tão grande, tão justo, tão amoroso, como que ele pode depositar sobre mim esse amor, né? E é sobre o que a gente estava falando, não é sobre o que eu faço, né? Ele não me ama mais pelo que eu faço ou que eu não faço, né? Mas ele quer que nós nos tornemos um, que nós tenhamos a oportunidade de estarmos aqui, ó, sentados numa mesa, sabe? Porque a mesa é esse lugar onde, sabe, não tem o melhor, o pior, o rico, o pobre, o preto ou o branco, não. A gente está aqui sentado e nós estamos todos na mesma altura. E o que nos une a isso, normalmente quando a gente senta na mesa, é para comer, né? Então, o que nos une a isso é a fome, né? Então, eu posso ver que a gente, igual eu falei no início, né? A gente consegue entender a paternidade quando nós entendemos quem nós somos, quem o Senhor é. Depois nós entendemos quem nós somos nele, né? E aí, não é só entender quem nós somos nele, mas como que a gente faz isso permanecer? Como que esse lugar não acabe, sabe? E é a fome, que a gente possa sempre estar alimentando do Senhor, sempre orando, buscando o Senhor, a verdade, os princípios bíblicos. E como eu vejo a paternidade, se eu pudesse resumir, seria olhando para todo esse plano, todo esse amor incondicional, e eu acho que é isso. É diferente de tudo que a gente possa já ter visto, né? Sim. Esse amor de Deus. A palavra fala que talvez a gente conseguisse morrer por algum justo, né? Por alguém que a gente conhece. É verdade. Mas por pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos maltratam, a gente ia entregar a vida por essas pessoas. E aí vem, então, Deus encarnado e faz isso por nós. Ele não precisava, né? Mas ele é juiz, ele é justo, ele é a saída, então ele é tudo ali. E quando a gente começa a observar isso, a perceber realmente o que você falou, o tamanho desse sacrifício, é que a gente começa a entender o amor e o amor que o Pai tem por nós. Sim. Né? Acho que é inexplicável isso. E aí a gente consegue ver muito disso que você falou também, expresso ali na parábola do filho pródigo, né? Quando a gente olha para aquele texto, um jovem que sai de casa, que desonra o pai de todas as formas possíveis, né? Que vai para o mundo e que gasta toda a herança, tudo aquilo que ele tinha pegado do pai, que o pai talvez tinha juntado a vida toda, né? Ali para deixar para os filhos. Ele acaba com tudo, gasta tudo, e aí depois ele percebe que na casa do pai dele até os servos tinham mais do que ele, aonde ele estava. E aí ele decide voltar. E diz que o pai estava ali esperando ele, né? No meio do caminho, o pai estava ali esperando, ele vê o filho, e aí ele vai, abraça o filho, beija o filho,
né, e leva de volta e ainda faz uma festa. E aí uma coisa interessante de se pensar que o pai estava esperando, né? Sim. E aí eu até ouvi, né, nessa semana lá no Jesuscope, falando que o filho estava voltando por causa do pão, né? Porque fala que onde ele estava não tinha pão e lá os servos do pai recebiam pão em abundância, que era o alimento básico daquela época, tipo a cesta básica era o pão, né? E aí ele volta por algo, ele não volta pelo pai, né? E muitas vezes acontece isso, né? A gente vai para a igreja buscando uma salvação, buscando uma cura, um milagre, e ali no meio do caminho o pai estava esperando a gente, né? Então muitas vezes isso acontece. E eu vejo nessa parábola grandemente, né, a demonstração do amor do pai por nós, né? Tudo aquilo que a gente falou até agora, eu acho que é o passo a passo do que acontece ali na parábola do filho pródigo, né? O interessante é que, igual você falou, ele estava esperando, ele queria voltar para casa para ter o que comer, porque onde ele estava fora da presença do Senhor, nem o pão ele tinha. E ele vai para casa esperando ter um pão, e além do pai dele ver ele de longe, sair correndo e abraçar, ele ganha muito mais que um pão, ele ganha uma festa. Então pensa, ele vai para casa esperando um pão e é feita uma festa para ele, entende? E esse filho mais novo, se você for ler todo o capítulo, né, antes ele é comparado com a ovelha, né? O Senhor que tinha 100 ovelhas, então uma sai, ele abandona as 99 e vai atrás da que foi perdida. E é sobre o que a gente estava falando antes também, porque o nosso pai é esse pai, sabe? Que ele quer que você fique na casa, não por causa do pão, não porque o pão é bom, não porque o alimento dá sustância, mas porque ele é bom, sabe? Porque ele é o nosso próprio alimento. Então ele é esse pai, que ele não prende as ovelhas, porque a ovelha foi perdida. Se ela tivesse num cercadinho, se ela tivesse presa, ela não teria se perdido, entende? Mas ele é esse pai, que não coloca cercas em volta das ovelhas. Mas ele também é o pai que abandona as 99 e vai atrás do perdido, entendeu? Então isso é muito interessante, porque o Senhor, como filho, ele não quer que a gente aceite ele como pai por algum cargo, ou pelo alimento, ou porque não falta nada na minha casa, ou porque eu tenho um salário bom, um emprego bom, sabe? Nenhum tipo de algo material que me segure, mas porque a presença dele é tão boa que nada mais importa. Entende? O pão já não importa mais, porque o que eu quero é a presença dele, entende? Então, ele deixa você ir, mas pode ter certeza que ele também vai atrás de você. Então, uma coisa do filho mais novo, né, que é o filho pródigo da parábola, é interessante pensar assim, trazendo para esse lado de paternidade, que o nosso pai, ele quer a gente como filho, mas não como um filho que vê algo material, mas que a presença dele seja sustentável. E a gente vê que o filho mais velho não tinha entendido isso. Sim. Né? O filho mais velho, naquele contexto, né, eram ali os fariseus, os mestres da lei e tudo, mas no nosso contexto pode ser a gente. Talvez está na igreja ali, servindo, né, tá em tudo, tá em todos os eventos, mas ainda não encontrou Deus, ainda não encontrou o Pai. Tá agindo como se fosse servo, como se fosse escravo, mas ainda não entendeu que Deus nos chama para esse momento, para ser como filhos, né? Então pode acontecer com a gente, né, de estar correndo atrás de alguma coisa, de estar buscando fazer para ter o meu mérito, porque assim Deus vai me amar mais, e esqueceu de estar na presença, né, de estar aproveitando o Pai. E aí o texto fala, né, quando ele questiona, né, a festa que está acontecendo, ele fala que eu trabalhei durante todos esses anos, né, e o Senhor nunca me deu um cabrito e tal. E aí o pai responde, você sempre esteve aqui, tudo que é meu é seu, entende? Só que ele não sabia disso, porque ele estava perdido. E ele não sabia nem o amor que ele tinha pelo pai, e muito menos que ele estava perdido, com uma visão totalmente distorcida, entende? E se você for ler o texto, né, igual eu falei, o filho mais velho ele é comparado com uma moeda, né? E o Senhor ele usa uma moeda, porque uma moeda, ela não sabe que ela está perdida, entende? Uma ovelha sabe que está perdida, uma moeda não. O filho pródigo sabia que ele estava perdido, o mais velho não, porque a moeda não tem sentimento, ela não sabe se está perdida ou não, e ela é perdida dentro de casa, você entende? Que o Senhor usa aquela moeda que está perdida dentro de casa para fazer a comparação com o filho mais velho, que ele estava perdido, igualmente o filho pródigo, só que dentro de casa, com o coração totalmente no lugar errado, com o coração naquilo que o pai poderia dar para ele, mas o que realmente sustentava ele não estava procurando, que era o sentar na mesa. Engraçado que a primeira parte da parábola e a segunda, o pastor vai atrás, a mulher arruma a casa, e o pastor encontra a ovelha, e a mulher encontra a moeda perdida. Só que na terceira parábola, a parte da parábola, que é do filho pródigo, o irmão mais velho não vai atrás do irmão mais novo, entende?
Então, Ele até fala, esse é seu filho, esse né? seu Esse seu filho, filho, nem fala meu irmão. e a gente nem sabe se ele entrou pra festa, né? Porque a Uhum. parábola acaba, então... mas isso é interessante, sabe? Ele não foi, mas aí a gente tem o outro lado da história, do filho que se arrependeu e voltou pra casa e houve uma festa. Isso é paternidade, esse é o nosso pai, né? É o pai que ele deixa você ir, mas ele é o pai que ele te espera na porta da casa. E ele não só isso, mas ele corre em direção a você, te abraça, te beija e faz uma festa para você. Muda suas vestes, faz uma nova aliança e é isso. E talvez hoje, você que está assistindo a gente, seja esse filho. Ou o filho que está perdido, ou o filho que está em casa e também está perdido. Mas eu creio que o convite do Senhor para nós, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, é para você buscar verdadeiramente e realmente o Pai. Ele te espera de braços abertos. Ele não é o pai que você tem muitas vezes na sua mente, aquele que talvez falhou com você, aquele que errou com você. Ele é o pai perfeito e ele está te esperando de braços abertos para ter relacionamento com você, para ter comunhão com você, para estar junto com você. E eu creio que esse papo foi muito bom. Agradeço o João por estar aqui. É um papo que muitas vezes, um tema muitas vezes que não é tão confortável da gente falar, mas agradeço o João por se disponibilizar a estar aqui e vai voltar mais vezes, tá, gente, para falar sobre a mídia. E eu creio que e espero que você tenha sido abençoado por tudo aquilo que a gente falou aqui. Não se esquece de compartilhar o que você acha que precisa ouvir um pouco falar sobre paternidade. Comenta, curte esse vídeo para que chegue para mais pessoas. E não se esqueça, nós estaremos aqui até que todos sejam um. Amém? Abraço, gente!